qual é o melhor lugar do mundo? Uau. Bom, pessoal, o ser humano, desde a sua infância, ele romantiza um paraíso. Desde quando a gente era pequenino, nós sonhávamos com um lugar lindo. Fizemos algumas viagens psíquicas dentro da nossa cabecinha, tentando encontrar o paraíso. E para alguns o paraíso era onde havia um castelo. Para outros o paraíso seria uma ilha, seria um local onde tivesse praias, um lugar bonito com, sabe, uma paisagem verdejante. Bom, todos nós queremos buscar encontrar esse lugar. Todos nós sonhamos com um lugar, sabe, que seja o melhor lugar para as nossas vidas. Todos nós estamos em busca de algo. Todos nós queremos encontrar um lugar que tenha paz. Todos nós queremos encontrar um lugar que tenha tranquilidade, que tenha amor, que tenha longevidade, que tenha prosperidade, que tenha fartura, que tenha saúde. Quando nós pensamos no melhor lugar, ele está isento de dores, ele está isento de sofrimentos, ele está isento de crises. Nós não imaginamos que esse lugar tão sonhado, tão desejado, seja habitado por coisas negativas. Então nós, de forma talvez até indizível, e talvez até de forma assim um pouco oculta, nós sempre estamos nos movendo em busca de um lugar agradável para se habitar, para se viver. Isso é a busca do ser humano. Quem nunca sonhou com um paraíso aqui? Quem nunca imaginou viver num lugar longe de todo tipo de problema? Você já pensou nisso? Todos nós já pensamos nisso. Todavia, você precisa entender que este lugar, tão desejado por nós, ele não se encontra em um espaço geográfico. Esse lugar que todos nós sonhamos encontrar, ele, escute, não está localizado na famosa Europa. Esse lugar que nós desejamos encontrar, ele não está nas águas do Atlântico, ele não está no deserto do Saara, ele também não está nas geleiras do Ártico. Esse lugar que nós sonhamos encontrar, pastor, será que ele existe? Claro que sim, esse lugar existe. E hoje eu estou aqui, o Espírito de Deus me traz aqui para mostrar para você esse lugar aonde você precisa se mudar, para esse lugar aonde tem esperança, tem milagre, tem resposta, tem vida abundante. Uau, você pode aplaudir Jesus? Bom, este lugar que eu me refiro, ele não faz parte dos contos narnianos. Esse lugar que eu me refiro, ele também não é uma obra de Hollywood, muito menos ele é um script, sabe, feito por um poeta famoso. Esse lugar, ele não tem nada a ver com a naturalidade humana. Esse lugar não tem nada a ver com as nossas ideologias naturais, com os nossos achismos, com o nosso estilo de ser e de viver. Mas, pastor, por que eu não encontro esse lugar? Porque geralmente nós vivemos um conflito existencial. Nós olhamos para a pessoa e você já ouviu aquela frase: quem vê cara, não vê coração. Geralmente as pessoas estão bem vestidas, geralmente as pessoas estão bem arrumadas, maquiadas, enfeitadas, e ela tenta disfarçar o seu desespero. Elas tentam disfarçar a sua angústia, o seu medo, a sua, sabe, crise, a sua necessidade. E quando nós estamos em um ambiente, sabe, dominado por todo tipo de conturbações, não imaginamos viver em um bom lugar. Mas a Bíblia é fantástica, eu quero ler com vocês, Salmo 55, por gentileza.
Salmo 55. Versículo 1, vamos ler. Escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica. Essa oração, sendo verbalizada pelo salmista, já revela para nós um desejo, sabe, desenfreado, violento do seu coração. Ele está passando por um momento de desespero, e ele grita, sabe, escuta a minha oração. Versículo 2: ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam, e eu estou atordoado. Versículo 3: diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos iníquos, pois aumentam o meu sofrimento, e eles irados mostram o seu rancor contra mim. Versículo 4: e o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Versículo 5: temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim. Então, versículo 6, eu disse, olha o desespero de uma pessoa, quem me dera eu tivesse asas como as pombas, eu voaria até encontrar um lugar de descanso, um repouso, um lugar para me viver. Agora, vamos lá para o versículo 7, sim, eu fugiria para bem longe, e lá no deserto, eu faria a minha morada. Primeira pergunta: deserto é lugar para se viver? Por que não? Não tem vida no deserto. Sabemos que existem animais peçonhentos que vivem no deserto. Mas se nós analisarmos de fato, num deserto não há vida, porque não tem água. Então nós entendemos que o deserto, ele não é lugar de habitação. Deserto é um lugar de passagem. Todos nós podemos passar por um deserto na vida. Talvez alguém que esteja aqui hoje esteja passando por um deserto emocional, um deserto financeiro, um deserto na vida pessoal, na sua saúde, na sua vida, sabe, profissional, na sua vida amorosa, na sua vida espiritual. Querido, você é ser humano, amém? Você não é robô. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar um leão, a enfrentar um gigante, a enfrentar tempestades. Talvez você pode até pensar diante dos seus problemas, por que que isso só acontece comigo? Por que que sempre as coisas não dão certo para mim? Conhece alguém que fala assim de vez em quando? Uau, até eu já falei. Todos nós somos seres humanos. E quando as coisas saem da órbita nossa, quando as coisas saem do plano nosso, quando alguma coisa sai, sabe, a gente não aceita. Vamos questionar. O salmista do Salmo 55, ele está aflito. O seu desejo é ir embora. O seu desejo é fugir. O seu desejo é desaparecer. E ele acha que até no deserto seria um bom lugar para se viver. Quantos de nós já pensamos em fugir? Quantos de nós já pensamos em abandonar tudo? Quantos de nós já escrevemos uma carta de despedidas? Quantos de nós já dissemos, não volto mais lá, nunca mais faço isso, para mim chega, coloco um ponto final hoje nisso? Quantos de nós? Queridão, queridona, você não é super-herói.
chacoalha dos seus ombros um bocado de peso. Comece a voltar os seus olhos para o Senhor. Ele é a nossa força, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, muitos de nós que hoje se encontram aqui nesse momento, ou podem me assistir pelas redes sociais, já foram inquilinos do deserto, já foram moradores de lugares áridos, já estiveram em situações caóticas, situações conflitantes, situações dificílimas. Muitos de nós já viveram dias tenebrosos, dias que parecia não ter fim. Muitos de nós, cara, já vivemos dias e noites angustiantes. Muitos de nós já vivemos momentos revoltantes. E sabe qual eram os pensamentos que perpassavam a nossa mente? Fugir. Porque uma coisa que somos bons é na fuga. E desde criancinha, as primeiras brincadeiras que você aprendeu é brincar de esconder. Vivemos escondendo das coisas. Vivemos escondendo das situações que estão à nossa frente. Por causa do medo, quem sabe. Por causa, quem sabe, que as suas forças, elas se foram, se esgotaram. E você se sente incapaz. Você se sente fraco. Você se sente rejeitado. Se sente sozinho. Se sente abandonado. E aí você quer se esconder. Você quer fugir. Quantos de nós, no meio desse caos, não pensou em morrer? Quantas vozes sopraram na nossa mente dizendo: acaba com isso, tira a vida. Ninguém vai sofrer. Quantas mentiras o diabo propagou na vida das pessoas? Quantas mentiras Satanás tem lançado na mente das pessoas? Que ele não é amável, amado, melhor dizendo. Que ninguém gosta dele. Que as melhores coisas não acontecem com ele, só acontece com o irmão, com a fulana, com o Beltrano, com o vizinho, com o primo, com o tio, com o sobrinho. Quantas pessoas estão vivendo um complexo existencial? Quantas pessoas perderam o amor próprio? Quantas pessoas nesse exato momento estão trancafiadas dentro de um quarto, depressivas, dependentes de medicamentos? Quantas pessoas que você conhece que são prisioneiras de uma palavra dita anos atrás? Sabe? Eu conversava com um discípulo ontem, eu estava em um momento de discipulado e eu disse para ele o seguinte: escute o que eu vou te dizer. Não é o que o povo pensa sobre você que muda a sua história. Não é o que falam sobre você nos bastidores que paralisam você. Não é o que você ouve em conversas paralelas que podem te tirar do propósito. Porque a primeira coisa que você precisa entender é que existe um decreto de Deus sobre a sua vida. Existe um decreto eterno e é um decreto irrevogável. Aquilo que Deus já liberou sobre você é questão de dias, vai acontecer. E esses decretos não estão condicionados à idade. Esses decretos não estão condicionados à cor, a status. Não estão. Mas pastor, o que pode me parar? Você? Os seus próprios pensamentos. O que a Bíblia diz? Se no dia da luta você se mostrar fraco,
quão pequena será a sua força. Se no dia de uma batalha você cruzar os braços, se no dia da batalha você ir choromingar, ficar, sabe, todo cheio de mimimi, uau, até uma formiga se torna um elefante no seu caminho. O sábio Salomão diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Se você pensa que você é um coitado, uau, bem-vindo ao mundo dos coitados. Mas se você é um vencedor, seja bem-vindo ao mundo dos vencedores. Será que tem alguém aqui que é campeão, que é vencedor? Seja bem-vindo ao time. Seja bem-vindo ao nosso time. Aleluia. Sabe, existem momentos que parece não ter fim. Mas não é porque Deus está com raiva de você, não. Amém? Amém? Porque a gente pensa, tem hora que Deus está com raiva da gente. Tem hora que a gente até fala: uau, parece que Deus hoje resolveu descontar tudo em mim. Parece que hoje Deus está me castigando. Você já conheceu pessoas que dizem assim: eu vou fazer um pouco de caridade para ver se alivia minha barra com Deus. Você não precisa fazer nada, porque o que precisava ser feito, já foi feito por Jesus Cristo. Ele pagou o preço para que eu e você vivesse uma vida plena, completa e abundante. Você não precisa pagar nada. Você não precisa se desgastar. Você só precisa decidir: eu quero viver algo novo, e se mover em direção do novo que já existe. Porque eu acredito que o nosso Deus não é um Deus que irá fazer. Eu acredito que o nosso Deus é um Deus que já está fazendo. É diferente. Tem pessoas esperando Deus fazer para ele mover, mas quem tem fé, ele está se movendo na direção daquilo que Deus já está fazendo. Deus é poderoso, sim ou não? Uma palavra de Deus muda todas as coisas. Deus é tão grande, tão poderoso, que há um texto que diz que ele, com as suas mãos, ele mede todas as águas da terra. Você imagina agora o tamanho da mão de Deus? Vamos, pense comigo, o tamanho da mão de Deus. Imagine Deus agora se abaixando. Você lembra quando você ia num córrego? Você lembra quando você ia numa fonte? Você pegava um pouquinho de água na sua mão e trazia na sua boca. Você mal matava a sua sede. Agora, na mão de Deus, cabe todas as fontes das águas do planeta Terra. Isso é fantástico. Isso é motivo para você sair daqui hoje voando em direção aos seus sonhos. Isso é motivo de você levantar, desfazer as malas e encarar o gigante, encarar os problemas. Porque maior não é aquele que se move lá fora. Maior, e aqui se aplaude, é aquele que move dentro de você. Todos nós passamos por conflitos, mas de repente, uma luz brilhou no nosso caminho. Dia que a gente estava sem esperança, sabe? Sabe aquele dia que você estava mal? Sabe aquele dia que você estava decidido a abandonar tudo? Uma luz clareou no seu caminho. Uma luz começou a trazer esperança e vida ao seu coração. Pastor, quando essa luz começou a brilhar na minha vida? Quando alguém falou de Jesus para você. Quando um dia o seu coração começou a voltar-se para Deus. Quando um dia você começou a entender
que a vida não girava em torno só do seu egoísmo e do seu narcisismo. Quando você entendeu que um coração generoso é o coração que agrada a Deus. Quando você entendeu que amar o próximo é um dos maiores mandamentos de Deus. Nesse dia, quando você pensou, eu preciso me aproximar de Deus, eu preciso me envolver com Deus, eu preciso buscar Deus. Nesse dia, a luz começou a brilhar no seu caminho, e é por isso que você está aqui hoje. Uau, você pode dizer amém? Mateus capítulo 4, versículo 16. Nós estamos falando do melhor lugar do mundo, amém? Estamos indo para esse lugar. Mateus 4, 16. O povo que vivia em trevas, o povo que vivia na escuridão, o povo que era participante de lugares tenebrosos, eles viram uma grande sobre os que viviam na terra da sombra da morte. Eu parei um pouquinho para pensar sobre isso. Você já notou que a sombra sempre está perto? Alguma vez você notou a sua sombra longe de você? Alguma vez você estava na Lagoa Formosa tomando um sorvete e de repente foi vista a sua sombra no Rio de Janeiro tomando um sol em Copacabana? Teve gente que glorificou, não sei por quê, mas pastor, minha sombra estando lá já está bom demais. Minha sombra já tomando um sol, pastor, na praia. Uau, é tudo de bom. Vamos aplaudir Jesus, cara. É isso aí. A palavra está dizendo que nós vivíamos na terra da sombra da morte. Espera aí. A sombra era de quem? Não, vamos lá. A sombra era de quem? Da morte. O que isso quer dizer, pastor? Que a morte estava te acompanhando, que a morte se tornou a sua companheira de viagem, que a morte fazia companhia no cafezinho da tarde, que a morte, escute, andava com você em direção ao colégio, que a morte sentava no seu carro no dia que você ia fazer uma viagem, que a morte assentava do seu lado quando você estava jogando um play ou assistindo uma série. Mas nesse ambiente onde a morte supostamente queria impor o seu domínio, a luz, ela raiou sobre nós. E eu não sei se você sabe, quando uma luz fica forte, não existe mais sombra. Qual é a hora do sol mais intenso? Meio-dia. Soltar pipa ao meio-dia para os pipeiros é horrível. Por quê? Porque a pipa fica em cima de você, retinha. Ao meio-dia, amanhã saia, vá para o sol e veja se você vê sua sombra. Ela está automaticamente nivelada ao seu corpo. Mas Apocalipse nos diz, o apóstolo João escreveu que vai vir uma luz mais forte, vai vir uma luz mais intensa. João escreveu dizendo que vai clarear uma luz tão radiante que o sol se esconderá de vergonha. De quem que João está falando, pastor? Do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Vamos lá. Serebababachore. Ele é a luz que precisa brilhar no seu caminho. Você acha que a solução da sua vida está em uma maleta de dinheiro?
Seria bom, mas a solução não está lá. Ei, escute. Você já pensou que a solução está em uma viagem para o exterior? Seria bom, mas a solução não está lá. Você já até pensou que a solução estaria em encontrar um grande e verdadeiro amor? Uau, seria muito bom você desencalhar. Mas a solução não está lá. Você talvez pensou que a solução estaria num Camaro amarelo para você ficar doce, doce, doce. Mas a solução também não está lá. Você pensou que a solução estaria virar um homem religioso para cumprir penitências? Seria bom você converter de verdade, mas a solução também não está nisso. A solução está na luz, que clareia nesse lugar agora. A solução está naquele que resplandece de forma gloriosa sobre a terra, e Ele liberou seus raios de luz para clarear a nossa vida, que outrora caminhava para a morte, e por causa da luz agora caminha para a vida. Você está comigo? Sabe, a luz que nos alcançou, a luz que nos alcançou lá atrás, qual foi o dia que a luz te alcançou? Tem gente que diz para mim que a luz alcançou o dia que ele passou pelo Conexão com Deus, e o Conexão está chegando. Tem gente que diz para mim que a luz alcançou o dia que ele participou da conferência profética. Uau! Tem gente que diz que a luz alcançou ele o dia que ele entrou na célula. Tem gente que diz que a luz alcançou ele o dia que ele passou por aquele portão preto. Ele já sentiu, e ele viu, e ele recebeu a luz de Deus nesse lugar. Hoje é o seu dia de sorte. Não foi à toa que Deus te trouxe para esse lugar. Havia um encontro marcado. A luz de Deus está brilhando nesse lugar. Pega na mão do seu irmão do seu lado. Vamos, pegue na mão. Se você tem liberdade com ele, se não tem, fala assim: irmão, licença, eu vou pegar na sua mão de um jeito ou do outro. Feche os olhos, feche os olhos. Sabe, nós vamos profetizar que as trevas que estavam sobre a vida dessa pessoa que está ao seu lado, se havia, sabe, momentos tenebrosos que cercavam a vida dessa pessoa, se outrora havia perturbações diabólicas, palavras malditas, se havia doenças, todo tipo de traumas, de feridas, de decepções, elas estão sendo destruídas agora pela luz que está brilhando nesse lugar. Sacode a mão do seu irmão, aplaude Jesus. Pastor, por que o senhor mandou eu pegar na mão desse irmão? Porque eu não sei se você sabe, Jesus chamou você de luz do mundo. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A luz que está em você vai afugentar as trevas. A luz que está em você vai gerar bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre os seus pais, sobre o seu futuro. A luz que está sobre você vai transformar ambientes para a glória de Deus. Você recebe a luz de Deus hoje? Vamos para o Evangelho de João, versículo 8, 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: 1, 2, 3. Não, só quem está vivo. Falando novamente ao povo, Jesus disse:
Não siga qualquer um. Não vá na cabeça de qualquer um. Você já notou que quando a pessoa cai, ela quer sempre arrastar alguém? Você já viu que quando a pessoa, ela tropeça, ela cai, ela não quer cair sozinha? Você já notou que quando alguém sai do propósito de Deus, ele sai falando mal para arrastar alguém com ele? Quando o diabo foi expulso do céu, outrora ele era um anjo de Deus. Quando ele foi expulso do céu, ele arrastou, ele conseguiu fazer a cabeça da terça parte dos anjos. Toda pessoa caída tem um espírito diabólico dentro dela. Toda pessoa que não quer viver para a glória de Deus, ele vive para a glória do diabo. E qual é a sua meta? Arrancar as pessoas do propósito. São ingratos àquilo que Deus fez. Cospem no prato que comeram. Criticam o lugar que foram curados, que foram libertos, que foram sarados, que foram amados. São egoístas. Não siga qualquer pessoa. Não seja uma Maria que vai com as outras. Não dê ouvidos para pessoas feridas com sentimentos deploráveis ou egoístas. Não se assente para ouvir qualquer pessoa, porque senão você perderá o foco. Eu tenho 42 anos, sou cristão desde 8. Vivi nos bairros mais simples de Patos. Soltei pipa, joguei bola, agarrei de briga, joguei bolinha de gude, joguei tampinha, nadei em córrego. Mas eu nunca segui alguém que não tivesse caminhando na mesma luz que eu. Quantas vezes eu estava na orla da lagoa, empinando a minha pipa feliz, e chegava jovens que não estavam alinhados ao propósito de Deus. Eu enrolava a minha pipa com muita pressa, e eu pegava a minha cruzinha branca com azul e falava: galera, daqui a pouco eu volto, eu vou lá em casa comer um pão. Era uma desculpa para mim ir embora, porque eu sabia que naquele momento que eles se achegavam, não chegava luz, chegava trevas. E eu tinha medo de ser contaminado. Eu tinha medo de ser influenciado. E minha mãe sempre me falava sobre Jesus. A minha mãe sempre apontava o caminho. A minha mãe sempre dizia: não esqueça o que Jesus fez na nossa casa. E isso foi como nutrientes que me manteve forte, fundamentado, focado na verdadeira luz que mudou a minha história. Mas quantas pessoas trocam o astro maior, que é Deus, com a sua luz, para acender lanternas, lamparinas, candeeiro, lampião. Você já viu alguém acender uma lanterna de dia? Já viu alguém? Já encontrou alguém na Major Gotti 3 horas da tarde com uma lanterna? Uau, você nunca viu. Mas toda pessoa que começa a refutar a glória de Deus, toda pessoa que começa a seguir qualquer um, ele automaticamente despreza a luz verdadeira e usa uma luz paralela. Ele acende uma lanterna. E o seu caminho é um caminho de morte. E o seu caminho é um caminho de sofrimento.
Por quê, pastor? Porque ele deixou de seguir o paradigma supremo das nossas vidas, e agora ele começa a seguir qualquer pessoa, e qualquer pessoa tem domínio sobre ele, qualquer pessoa se torna um pai social, qualquer pessoa se torna um discipulador, se torna um mentor, e vai arrastando essa pessoa, sabe, dos braços do pai, e vai envolvendo ele nas garras de Satanás. Eu estou falando sobre o melhor lugar do mundo. Quem me segue, nunca. Quem me segue, João 8,12, jamais. Quem me segue, nunca viverá em trevas. Qual é o segredo de andar e de viver na luz, pastor? Seguir o sol da justiça, Jesus Cristo. Tem alguns pastores que poderiam até dizer agora: olha, não olha para mim porque o homem é pecador. Eu, como o apóstolo Paulo disse, eu digo: olhem para mim porque eu sou imitador de Jesus. Pode andar no meu caminho, nós vamos chegar lá. Pode andar no meu caminho, cada dia nós vamos incendiar mais. Pode andar no meu caminho, nós sabemos que estamos na direção certa, porque nós não perdemos o foco. Tem alguém que vai dizer: não, sabe, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não, eu vou dizer: faça o que eu falo e também pratique o que eu estou fazendo, porque eu sei que eu estou me movendo em direção a Jesus. Temos um alvo, e o nosso alvo é um sol da justiça chamado Jesus. Não é a bundinha de um vagalume. Nós não estamos seguindo uma lamparina, uma lanterna que está vagando no nosso meio. Diz que teve uma luzinha aqui em Patos que andou rodando a atmosfera de Patos aí, sei lá como é que chama esse negócio, o espaço aéreo de Patos. Melhorei agora. Aí teve uma luzinha, os patenhas ficou tudo doido. Uau! É o Putin mandando a bomba nuclear. Ai, meu Deus do céu, não vou dormir, irmão. Eu dormi igual um nenê. Porque ainda que uma bomba estoura, acaba com tudo, mas ela não acaba com a minha alma. Ela não acaba com o meu espírito. Ela pode acabar com a capa, ela pode acabar com o que está de fora. O que está dentro ninguém tira. O que está queimando aqui ninguém apaga. Você vai seguir quem a partir de hoje? Ah, pastor, eu vou seguir os meus amigos, eles são gente boa. É gente boa? Fica na pior e vê se eles vão lembrar de você. Ah, pastor, eu vou seguir meu brother é gente fina. É? Deixa a giripoca piar para ver se ele é gente fina mesmo. Quem me segue, Jesus está dizendo, nunca andará em trevas, mas ele terá a luz da vida. Antes você não tinha luz, filho. Antes a sua vida era um emaranhado de morte, de problema, de conflito. Mas hoje todo mundo quer ficar perto de você, porque de você está fluindo a vida, de você está fluindo a luz, de você está fluindo a esperança, de você está fluindo o milagre, de você está fluindo paixão e devoção, de você está fluindo glória, de você está fluindo unção, de você está fluindo palavras de esperança e de vida. É por isso que geralmente os problemas para quem está na luz são maiores. Porque, como disse Billy Graham, ladrões não roubam casas vazias. Existem tesouros dentro de nós. Então, se as lutas aumentaram, fica tranquilo, é sinal que você realmente está no caminho certo. Pastor, aonde que é esse melhor lugar? Pastor, aonde que eu encontro esse melhor lugar, pastor? Pastor, pelo amor de Deus, o senhor já rodeou demais. Entrega logo o endereço.
Primeira coisa, lindão. O melhor lugar do mundo não é uma pessoa. Perdão. O melhor lugar do mundo não são coisas. O melhor lugar do mundo é uma pessoa. O melhor lugar do mundo não é um lugar, é alguém. O melhor lugar do mundo é Jesus Cristo. Muitos têm terceirizado a sua felicidade para coisas. Muitos têm terceirizado a sua felicidade a bens materiais. Muitos têm condicionado a sua alegria, o seu prazer em coisas passageiras. Mas o que a gente vê? O que a gente vê? O vazio no coração dessas pessoas aumentando, se tornando uma cratera. Eu entrei no emprego dos sonhos, como eu estou feliz. Daí você começa a observar, o semblante caiu, porque o vazio aumentou. Então, quanto mais o homem, escute isso, quanto mais o ser humano se condiciona para as coisas, mais vazio ele se torna internamente. Quanto mais o homem luta atrás de algo, mais distante de Deus ele está. E você sabe o que o mundo faz? Sabe o que o sistema faz? Escraviza a gente. Deturpa a nossa mente. Arranca de nós a vida. Lentamente morremos. E tudo começa a morrer em volta da gente. As pessoas que vivem uma vida eufórica atrás de coisas, a primeira coisa que ele fala, olha para mim, não estou tendo tempo para nada. Para visitar mãe, vó, tio, primo, sobrinho, tal, na igreja, meu Deus, não tem tempo. Estou trabalhando, igual um burro, pastor. É mesmo, você falou a verdade. Verdade, sim. Pastor, estou sem tempo. Pastor, eu ando ocupado. É mesmo? E a resposta que eu queria de você, você poderia dar: você está tendo êxito? Você está chegando aonde você quer? Os problemas estão diminuindo? As soluções estão aparecendo? E aí, me diga. Como é que está a sua vida espiritual? Está boa? Está acesa? Você está animado? Você está cheio de gás? Você está feliz? Você está, sabe, sempre constante na maratona da vida? Como é que você está? Porque a degradação dos seres humanos, é a ausência de Deus. A degradação do nosso coração, da nossa mentalidade, é o distanciamento do Pai. Mateus 11, 28, vamos ler. Mateus 11, 28, eu gostaria que todos lessem juntos, bem firme, você que está vivo aqui hoje, amém? Mateus 11, 28, 1, 2, 3, vamos ler? Venham. Uau! Quantos querem descanso? Gente lá atrás levantou o pé para cima, eu também. Eu estou precisando descansar. Pastor, aonde que é o lugar de descanso? Vou falar baixinho, porque senão todo mundo vai para lá e se descobre.
Jesus. Fala baixinho para o irmão assim: o lugar de descanso é Jesus. Se você está do lado da esposa, aproveita para cheirar o perfume dela aí. Você perdeu a chance, deu bobeira. Pega a visão, rapaz. Estou te dando a chance de você. Solteiro não se manifestem. Vamos aplaudir Jesus. Aplaudir Jesus aí. A religião não te dá descanso, a religião aumenta o seu cansaço. Pastor não te dá descanso, pastor se torna uma pedra no seu sapato. O Papa não te dá descanso, o Papa vai te dar muita canseira. O bispo não vai te dar descanso, muito menos o padre. Pastor, quem dá descanso? Só existe um. Não é a filosofia, não é a meditação. Eu vou fazer meditação. Não. Pastor, eu vou... Deixa pra lá. Tá, nada disso vai te dar descanso, filho. Você vai investir em coisa errada. Você vai gastar em coisa errada. Jesus tem um convite, o seu convite é maravilhoso. Jesus tem um convite, o seu convite é uma cortesia, você não precisa pagar nada. O convite de Jesus diz o seguinte: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Sabe o que você precisa? Jesus. Não, você não entendeu. Você não precisa de mais oração. Você não precisa de sal grosso, de alho, chifre de boi, ferradura. Sabe? Você não precisa de vela acesa. Você não precisa de benzimento, de mandinga, de feitiço. Não. Você precisa de Jesus. Então corra para Ele hoje. Que Ele está aqui de braços abertos, esperando alguém para Ele dar descanso. Fala para o seu irmão aí, se você não for, eu estou indo. Filhão. Versículo 29. Mateus 11, 29. Tome sobre vocês o meu jugo. Olha para mim. O que é jugo, pastor? Nutella não sabe o que é isso. Jugo é canga. Nutella também não sabe o que é canga. Ele está achando que é trem de ir para a praia, que é as cangas que as mulheres usam. Sabe o que é canga? É um aparelho feito geralmente de madeira, colocado no pescoço do animal. Colocam-se 2 ou até mais bois, presos em uma canga, em um jugo. Por qual motivo, pastor? Para que o trabalho seja desenvolvido, sabe, paulatinamente, alinhadamente, em conjunto. O que Jesus está falando para nós aqui? Que Ele quer colocar a canguinha dele na nossa cacunda. Sabe o que Jesus quer fazer com a gente? Dividir a nossa carga, dividir o nosso problema com Ele, que é a solução. Geralmente, um agricultor que está tocando bois, os animais que vão na frente são os mais experientes para seguir o comando. Sabe por que Jesus quer estar com a gente? Porque é Ele que pavimenta o caminho para você andar. Sabe por que Jesus quer estar do seu lado? Porque Ele é a luz que clareia o caminho para você não tropeçar.
Então, pelo amor de Deus, fala: Jesus, pode colocar tudo em mim aí. Fica à vontade, porque eu sei que o Senhor vai mudar minha história. Mas a gente quer andar sozinho. Vou para a direita, vou para a esquerda, não preciso disso. Não, pode achar que agora eu resolvo. Ah, você não resolve nada. Porque a nossa força é fraca. Somos malditos quando pensamos na nossa autossuficiência. A nossa força vem do Senhor, amém? A nossa força vem do Senhor, o nosso sustento vem de Deus. Você pode dizer amém? Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim. Eu vou ensinar vocês a andar no caminho da verdade. Jesus está dizendo: eu vou ensinar vocês a andar no caminho da vida. Eu vou ensinar vocês a enfrentar gigantes, desafios, crises, lutas. Eu vou ensinar vocês a viver milagres dia após dia. Pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês que vieram a mim, que estão me seguindo, encontrarão, finaliza, descanso. Por mais paradisíaco que seja o seu destino esse ano, ele não te isentará de conflitos existenciais. Você quer ter paz em meio à guerra? Corra para Jesus. Você quer ter paz em meio ao luto? Corra para Jesus. Você quer ter paz em meio a um conflito? Corra para Jesus. Ele é o fundamento. Ele é a base perfeita. Em Jesus nós temos vida em abundância. Em Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Jesus nós somos mais do que abençoados. Em Jesus fomos todos nós perdoados pelo seu sangue. Coloque para mim João 10:9. Somente em Jesus tudo se torna leve, fácil e divertido. Por isso que tem gente que fala que o evangélico ele é meio doido. E na verdade a gente é meio doido mesmo. Que até no velório a gente dá risada. A gente faz isso. João 10, por gentileza. João 10, versículo 9. Jesus diz: eu sou a porta. João 10, 9 está aí? Eu sou a... Quem entra por mim será... Pronto. Não é a igreja que salva, bebezinho. Ah, porque não, eu vou para a igreja, eu sou todo domingo eu estou na igreja, o que adianta? Não adianta nada. Vou repetir. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Ele entrará e sairá e encontrará pastagem. O que Jesus está falando? Ele vai encontrar o lugar de descanso, ele vai encontrar o paraíso, ele vai encontrar o melhor lugar do mundo. Versículo 10. O ladrão vem apenas para roubar. Bom, muitos correlacionam esse versículo ao diabo. O diabo ele também mata, o diabo também rouba, o diabo também destrói. Mas peraí, Jesus está falando de falsos profetas. Jesus está falando de falsos líderes religiosos que enganam o povo, que se apresentam diante do povo com segundas intenções. Jesus está dizendo que esses falsos líderes, eles querem matar, roubar e destruir. São enganadores. Mas Jesus agora continua dizendo: eu vim. Para quê? Para que vocês tenham vida e a tenham completamente. Vocês tenham vida em abundância. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. Jesus dizendo.
O bom pastor dá o que, gente? A sua vida pelas ovelhas. Jesus está dizendo que nós, quando seguimos, encontramos o melhor lugar do mundo. O último texto que eu quero ler, vamos para João, capítulo 6, versículo 67. Evangelho de João, capítulo 6, 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir embora? Jesus perguntou para os apóstolos, Pedro, Tiago, João, Judas, Mateus. Ei, vem cá, vocês não querem ir embora não? Por que, pastor, Jesus perguntou isso? Porque Jesus estava trazendo uma palavra sobre o pão vivo que desceu do céu. Os religiosos começaram a debater, a se revoltar com as instruções do Cristo. E muita gente que acompanhava Jesus começou a ir embora. Muita gente que começou a acompanhar Jesus lá de trás começou a ficar decepcionado. Peraí, que discurso duro, porque a gente acha que Jesus veio passar mel na chupeta. E aí o povo começou a ir embora. Muita gente olhou e disse: não, para que isso? Eu não volto mais na igreja não, de Jesus não. Jesus está meio duro hoje. Nem, cara, eu vou procurar outra igreja. Eu vou dar umas voltas, tem muita igreja aí, vou dar umas voltas, vou visitar outras igrejas. Eu vou, tem uma igreja boa que abriu lá perto de casa. Não, tem uma igreja top ali, eu vou lá. E o povo largou Jesus. E Jesus falou para os 12: peraí, vem cá, vocês também não querem ir embora não? Vamos lá, versículo 68. Então Pedro disse: Senhor, para onde a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida. O melhor lugar do mundo não está em coisas, está em uma pessoa. O melhor lugar do mundo está em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo.